Fala galera do Vício, aqui quem tá falando é o Alemão novamente. Mais uma vez eu vou falar de Liga da Justiça, mas primeiramente, velho, eu vou agradecer muito a vocês que o nosso canal completou hoje 10 mil inscritos. Sim, a gente bateu 10 mil inscritos, temos crescido bastante nos últimos meses, nas últimas semanas, então só tenho a agradecer a vocês. Então, velho, se você não é inscrito no canal aí, já se inscreve, dá essa força aí pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo muito legal aí no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais e, mano, dá essa força aí pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo muito maneiro aí pra vocês. Então é isso, galera, muito obrigado mesmo, de verdade. Então vamos ao que interessa. Liga da Justiça já estreou, acredito que a maioria de vocês já tenha visto, mas o vídeo tá repleto de spoiler, tá? Então se você ainda não viu o filme, eu recomendo que você vá no cinema, assista o filme e depois você volta e termina de assistir o vídeo pra não estragar a experiência e... não estraga a sua experiência do filme, vai lá assistir primeiro. Não é bom tomar spoiler, né? Acho que ninguém gosta de tomar spoiler, eu pelo menos odeio. Enfim, Liga da Justiça estreou, já tá lá nos cinemas e, mano, o filme tá envolto de polêmicas na internet, nas redes sociais, e as polêmicas já ultrapassaram o nível dos fãs, já chegaram em produtores, em atores dos filmes que já estão se envolvendo também nesses assuntos de polêmicas. As polêmicas relacionadas às cenas cortadas, às alterações feitas no filme. Como todo mundo sabe, quem viu o trailer, quem viu os comerciais antes do lançamento do filme, viu que tinha muita coisa que estava nos trailers e que estava nos comerciais, estava nos conteúdos que divulgaram antes do filme, que não foi para a versão final do filme. Por quê? Porque depois que o Zack Snyder, que era quem estava dirigindo o filme originalmente, teve que sair supostamente pelo problema familiar lá da morte da filha dele, o Joss Whedon, que todo mundo sabe, dirigiu Vingadores e Vingadores A Era de Ultron, foi quem assumiu as filmagens nas pós-produções. Só que ao invés de só complementar o trabalho do Snyder, eu acredito que, por ordem da Warner, o Joss Whedon acrescentou várias cenas, cortou várias cenas, então o filme foi bastante alterado em relação à versão original que havia sido gravada pelo Snyder, e até por isso a revolta de alguns fãs na internet, que tem rodado aí na internet uma petição pedindo que a Warner lance em Blu-ray, em DVD, uma versão estendida, uma versão do diretor de Liga da Justiça, assim como aconteceu com Batman vs Superman, só que essa versão de Liga da Justiça teria muito mais cenas adicionais do que de Batman vs Superman, já que em Batman vs Superman foram sim cortadas algumas cenas, mas não foram tantas. Então nesse vídeo vamos falar um pouco dessas cenas deletadas e dessas alterações feitas no filme, mas pro final do vídeo eu dou minha opinião em relação a esse lançamento ou não dessa versão estendida, a versão do diretor, enfim. Eu acho que dá para começar falando de uma notícia mais recente que surgiu ontem ou anteontem, se não me engano, que aquela primeira cena do Batman, a cena de introdução do Batman, onde ele utiliza o bandido de isca para atrair o parademônio através do medo. Inclusive esse plot de os parademônios serem atraídos por medo são algo que é utilizado até o final do filme, então isso alterou bastante na trama principal do filme. Aquela cena foi filmada pelo Joss Whedon, não estava na versão original do Zack Snyder. Eu acredito que todo mundo tinha achado que aquela cena era do Snyder. Eu sinceramente não imaginava que aquela cena tinha sido do Whedon. Eu fui pego de surpresa, mas isso foi confirmado pelo próprio ator que interpreta o bandido naquela cena. Eu esqueci o nome do ator, enfim. Ele deu uma entrevista ontem ou anteontem, não me lembro, eu vou deixar aí na descrição para vocês conferirem. Ele deu uma entrevista confirmando que essa cena foi gravada pelo Joss Whedon, então aparentemente o filme original do Snyder já começaria direto por aquela cena de abertura, onde toca Everybody Knows e onde mostra o mundo sentindo a falta do Superman. Aquela cena anterior do Superman conversando com as crianças e com o Batman não estavam na versão original do filme. Depois disso, em relação aos personagens da Liga, a gente teve bastante cenas cortadas deles. Não eram cenas que mudariam a trama principal da história, mas eram cenas que acrescentariam um pouco mais na história de cada um dos personagens da Liga. Um dos personagens que teve suas cenas mais cortadas foi o Cyborg. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. No filme original, na verdade, no filme final, que é a versão que a gente viu nos cinemas, a trama já gira bastante em torno do Cyborg, porque o pai dele utilizou a caixa materna para reviver ele, e ele é quem guardava a caixa materna.
E a gente vê ele debatendo algumas crises existenciais dele, se ele realmente deveria estar vivo, o que ele era, se ele era um alien, se ele era um robô, enfim. A gente tem algumas cenas dramáticas dele na versão final do cinema, só que isso seria bem mais potencializado na versão original. Nos trailers nós já tínhamos algumas cenas a mais do Cyborg e na versão original do filme, isso é confirmado, tá? A gente seríamos mostrado a origem, entre aspas, do Cyborg, ao acidente que acontece com ele, a explosão que mata ele, entre aspas, e faz ele perder parte do corpo. E devido a isso a gente seria mostrado um pouco mais a caminhada dele de retorno à vida, logo depois que ele foi transformado em meta-humano, ele se adaptando melhor a isso, ele debatendo mais sobre essas crises existenciais que ele já tem no filme, mas isso seria mostrado ainda mais, entendeu? A gente tem na versão final do filme só um diálogo dele com o Flash na parte do cemitério, onde ele fala que sofreu um acidente e é isso. É a única explicação que a gente tem da história dele, se eu não me engano. Na versão original do filme a gente teria a história do Cyborg muito mais explicada e ele seria, sim, a grande parte dramática do filme. Toda a carga dramática de ser ou não um herói, de ser ou não um meta-humano, um alien, isso seria tudo girado em torno do Cyborg. Então, eu comecei falando do Cyborg porque dos personagens que tiveram cenas cortadas, a trama mais alterada, assim, entre aspas, não alterada, mas a trama mais diminuída foi a trama do Cyborg, que seria uma grande parte da história do filme e acabou sendo uma coisa pequena. Não sei se porque eles vão abordar isso melhor no filme de origem do Cyborg ou se foi cortado por conta própria pela Warner achar desnecessário. Outro personagem que teve uma sequência um pouco grande, entre aspas, também cortada, foi o Aquaman. He said he'll fight with us? More or less. More or more less? Probably more or less. He said no. He said no. Aquela primeira cena logo depois da cena de Temícera, quando o Lobo da Steppe invade a Atlântida para capturar a caixa materna, a gente tem aquela sequência de ação que a Mera e o Aquaman e alguns Atlantes lutam contra o Lobo da Steppe, uma sequência pequena. Inclusive eu critiquei isso um pouco no podcast, porque eu achei aquela sequência pequena demais. Eu achei que a gente veria um pouco mais de Atlântida no filme. E realmente a gente veria, isso é confirmado. O próprio Jason Momoa, que interpreta o Aquaman, falou isso. Aquela sequência lá em Atlântida da invasão do Lobo da Steppe seria maior. A gente teria mais tempo de tela da Mera, a gente teria mais diálogos entre a Mera e o Aquaman, e a gente teria inclusive a participação do Vulko, o mentor do Aquaman, que interpretado pelo William Dafoe. Ele já foi confirmado no universo extendido DC há muito tempo. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros personagens secundários confirmados no elenco de Liga da Justiça. Ele estaria no filme, ele estaria nessa cena e acabou sendo cortado da versão final do filme, também não sei porquê. Isso, claro, vai ser, essa parte toda de Atlântida, obviamente, vai ser mais explorada no filme solo do Aquaman, que chega nos cinemas ano que vem, mas acredito eu que todo mundo queria ter visto um pouco mais de Atlântida, já que a cena ficou bastante curtinha. Outro personagem que também teve uma sequência cortada, essa sequência inclusive estava nos trailers, é o Flash. Não só o Flash, a gente teve uma personagem da história do Flash cortada do filme, que é a Iris West. Ela estaria no filme, eu não lembro se nos trailers aparece ela, eu acho que não aparece, mas ela estaria no filme, naquela cena que aparece nos trailers, que o Flash quebra o vidro com o dedo e corre em direção à rua. Isso é confirmado também, tá? Não é rumor nem nada. O Flash, naquela cena, ele estaria quebrando o vidro com o dedo e entraria na rua para salvar a Iris de um acidente. Ela estaria se envolvendo no acidente de carro ali no meio da rua e ele apareceria ali, salvaria ela e os dois se conheceriam e daria início a esse plot amoroso dos dois que provavelmente será abordado no filme solo do Flash, o Flashpoint. Então, foi uma sequência assim, não importante pro filme em si, mas uma sequência que era importante pro personagem, que vai ser abordada agora só futuramente, mais uma personagem cortada do filme. Outro personagem assim, que não teve tantas cenas cortadas, ok, mas era um diálogo importante dele que foi cortado do filme, que fazia uma ligação direta com Batman vs Superman. Isso inclusive é mostrado nos trailers também, um diálogo entre o Bruce e a Diana,
onde o Bruce fala que ele teve um sonho, que ele teve uma visão, que a Terra estava sendo invadida, iria ser destruída. Isso fazia uma ligação direta com aquela cena do sonho do Bruce Wayne em Batman vs Superman, daquele sonho apocalíptico, onde o Superman estava do mal, o Superman voltava do mal. I had a dream. It was the end of the world. Invasion. I think it's something more. Something darker. Então, essa era uma ligação direta com os eventos de Batman vs Superman que foi cortado da versão final do filme. Esse eu achei um corte, inclusive, importante, que eu acho que era um diálogo pequeno que poderia ser deixado para fazer essa conclusão maior daquela ponta solta. A gente teve um diálogozinho no filme, sim, do Bruce falando com a Diana que uma invasão estava chegando, e a Diana fala para ele que não, a invasão já estava na Terra, na verdade. Mas esse outro diálogo, como havia sido mostrado no trailer, complementaria melhor aquela cena do sonho de Batman vs Superman. Ao que parece, a Mulher Maravilha foi uma das que menos teve cenas cortadas. Parece que aquela cena da invasão do Lobo da Steppe, a Temícera, seria um pouquinho maior do que foi visto no filme, mas isso eu acho que não foi de tanta importância, porque aquela cena já foi longa, já foi uma cena muito legal, então esses segundos a mais de cena não fariam tanta diferença. Outro personagem, o último agora a ser citado da Liga, foi o Superman, que não teve cenas cortadas. Na verdade, ele teve cenas cortadas porque parece que a maioria das cenas que vimos do Superman na versão final do filme foram regravadas pelo Joss Whedon, mas a gente não sabe quais seriam as cenas do Superman do Snyder. A única cena do Superman do Snyder, ao que tudo indica, é aquela cena do retorno do Superman, na hora que eles ressuscitam e ele volta, ele briga contra a Liga da Justiça. Aquela cena, sim, parece que, ao que tudo indica, foi feita pelo Snyder. Mas a sequência daquela cena é aquela parte do Clark com a Lois na fazenda. Como a gente pôde ver nos trailers, era uma cena com uma carga emocional maior. Ele com a Lois conversariam sobre aquela aliança que ele deixou para ela no final de Batman vs Superman. E essa cena acabou não sendo cortada, mas sim alterada. Os diálogos dela foram alterados, então ficou uma cena um pouco mais leve, entre aspas. E, sinceramente, era uma cena que eu esperava um pouco mais, sim, de carga dramática. Até pelo que a gente viu nos trailers, a cena estava bem bonita e acabou ficando um pouco mais leve. Não ficou uma cena ruim, longe disso. Continuou sendo uma cena emocionante, principalmente aquela parte que ele encontra com a mãe dele e tal, mas a cena teria, sim, um pouco mais de carga dramática em cima desse retorno do Superman. I'll take that as a yes. What? The ring. Tirando isso, que foram as coisas mais aparentes, assim, a gente teve alguns diálogozinhos ou outros que nós podemos ver nos trailers, foram cortados. Tem uma cena da Lois olhando pro céu que ninguém sabe o que é. Tem aquele diálogo do Lobo da Steppe falando que não há protetores na Terra, não há lanternas, não há kryptonianos, e ninguém sabe onde essa cena seria encaixada, mas era um diálogo que nos trailers parecia ser importante. Ele falava dos lanternas e tudo mais, então a gente não sabe se nos trailers ele estava falando aquilo com alguém ou ele estava só falando mais uma frase de efeito, ele fala várias no filmes, mas era um diálogo interessante, ao meu ver, que também foi cortado da versão final do filme. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. Like all the others. E ainda sobre o Lobo da Steppe, isso não é certeza, isso não é confirmado, é rumor, mas parece que aquela cena final dele sendo destruído não seriam pelos parademônios. Eu falei disso inclusive no começo do vídeo agora e é hora de complementar.
como aquela cena do Batman, eu falei, do parademônio atraído pelo medo, aquela introdução toda foi feita pelo Joss Whedon, então a destruição do Lobo da Steppe no final do filme seria diferente, não seria daquele jeito, com os parademônios destruindo ele e tudo mais, na hora que ele estava sendo puxado de novo. Os rumores, isso é rumor, isso não é confirmado, diziam que naquele momento em que ele estava sendo destruído pela Liga da Justiça, o Darkseid abriria aquele portal e puxaria ele para Apokolips, e o Darkseid era quem destruiria ele, e daí a gente veria o Darkseid falando que ele sim iria para a Terra para destruir o Kryptoniano. Isso iria deixar o arco em aberto pro segundo filme da Liga da Justiça. O Darkseid seria o vilão de Liga da Justiça. Como eu disse, isso é rumor, não é confirmado. Mas o que é certeza é que aquela cena do Lobo da Steppe provavelmente seria sim diferente, ele não seria destruído lá pelos parademônios atacando ele pelo medo dele. Então, isso de todas as cenas que eu citei, essa parte do Lobo da Steppe sendo destruído, eu acho que provavelmente é o que alteraria de verdade na trama. Por quê? Em Batman vs Superman nós tivemos algumas cenas importantíssimas cortadas da trama. Aquela cena daquela africana lá da aldeia falando com a senadora que na verdade o Lex Luthor é que tinha atacado e que ele tinha manipulado ela, que o Superman não tinha tido influência nenhuma naquele ataque da aldeia do começo do filme. Então em Batman vs Superman a gente teve algumas cenas cortadas que foram assim de extrema importância na trama e que acabaram alterando a trama. A gente viu um filme no cinema e quando a gente viu o filme na versão estendida, a gente teve uma trama um tanto quanto diferente em momentos chaves do filme. Em Liga da Justiça não, apesar do monte de corte que foi feito no filme, as cenas não alterariam a trama principal, elas acrescentariam sim na história dos personagens, trariam talvez uma carga dramática maior ao filme, mas elas não alterariam o plot principal do filme. A única coisa que alteraria provavelmente seria essa coisa aí do Lobo da Steppe, mas isso também não é confirmado, é um rumor. Então, ao que tudo indica, apesar dos vários cortes feitos pela Warner, nada seria alterado de verdade na trama principal. O filme seguiria aquela mesma cronologia que teve. Então, assim, falando isso, eu sinceramente não vejo tamanha necessidade de uma versão estendida do filme. Assim, eu concordo com a galera revoltada, porque eu também sou fã do Snyder, eu também queria ter visto como ficaria o filme do Snyder, então eu tenho curiosidade para ver essa versão estendida, mas curiosidade não quer dizer necessidade, então eu não acho necessário e também não sei se a Warner fará isso, que será lançar essa versão estendida do filme, porque o Warner vai seguir com uma visão daqui pra frente do universo estendido da DC que não é mais a visão do Snyder, é a visão do Geoff Johns, do Joss Whedon, quem está encabeçando agora o universo estendido da DC. Então eu não vejo necessidade de se lançar uma versão de um filme cuja visão dessa versão não vai ser seguida daqui pra frente. Até por isso eu não sei se a Warner vai lançar esse filme, mas como eu disse lá no começo do vídeo, essa polêmica pedindo versão estendida já não está mais só entre os fãs. O dublê do Ben Affleck no filme pediu já essa versão estendida, alguns produtores do filme. Ontem, o próprio filho do Zack Snyder falou publicamente reclamando da intromissão da Warner no filme, reclamou das piadas forçadas, chamou o filme de divertido, de bom de assistir, mas reclamou da Warner. Então esse assunto já se expandiu além dos fãs, não são mais só os fãs que estão pedindo. Então fica essa dúvida se a Warner vai escutar a galera e vai lançar essa versão estendida que estão tanto pedindo, ou se a Warner vai se impor e falar não, essa é a versão que foi pro cinema, essa é a versão que vai ser seguida. Então assim, eu tenho sim curiosidade de ver, sabe, se lançarem, obviamente que eu vou comprar porque eu quero muito ver essa versão do Snyder, apesar de não ver essa necessidade de lançar uma versão cujo não vão seguir a visão dessa versão, entendeu? Então, eu acho que basicamente é isso, não tinha muito mais o que falar, tá rodando essa polêmica e provavelmente é um assunto que vai se estender aí por mais algumas semanas enquanto o filme continuar nos cinemas, até o Warner dar seu parecer final do que vai ser feito, se vai ou não ser lançada essa versão. Então acho que é só isso, galera. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês querem ou não essa versão do diretor, essa versão estendida, o que vocês acham desses cortes feitos no filme, o que vocês acharam do filme também. Vou deixar aí na descrição o link do podcast que a gente gravou dando nossa opinião sobre o filme. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí no final. Se inscreve aí no canal para dar essa força pra gente. Mais uma vez, valeu pelos 10 mil inscritos aí. E a meta é crescer mais e cada vez mais.
Segue a gente aí nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Então, tamo junto, galera. Até a próxima. Falou!